Filipenses 2, versículo 5, falando a respeito de Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A crucificação era uma forma generalizada e comum de execução na antiguidade, mas foi Roma que tornou a crucificação a forma convencional de punição do Estado. O objetivo da crucificação não era tanto matar o condenado, mas servia para demonstrar para o resto da população o que acontecia com quem ousava desafiar o Império Romano. Por isso que era até frequente pregar uma pessoa na cruz, mesmo após a sua execução. Por essa razão, as crucificações eram sempre realizadas em público, escolhendo lugares altos para que todos que passassem pudessem testemunhar o destino do insubordinado. O condenado era sempre deixado pendurado por muito tempo após a morte, sendo que raramente eles eram sepultados. O cadáver, então, era deixado pendurado para ser comido por cães ou bicado até os ossos por aves de rapina. Os ossos depois eram jogados em uma pilha de lixo, que é como Gólgota em aramaico ou Calvário em latim, era conhecido esse lugar específico em Jerusalém, que significa o local dos crânios ou o lugar da caveira. Como era o caso de todos os condenados à crucificação, Jesus foi forçado a levar a trave da sua própria cruz para uma colina situada fora das muralhas de Jerusalém, junto à estrada que levava aos portões da cidade. Dessa forma, cada peregrino que entrasse em Jerusalém para as festividades sagradas não teria escolha a não ser testemunhar a sua condenação. E assim, em uma colina sem árvores, coberta de cruzes e ossos, crucificado entre malfeitores, com um bando de corvos circulando ansiosamente sobre eles, naquele dia o sol se escurece, o dia se faz noite e o Filho de Deus, no seu último suspiro, proclama em alta voz: está consumado. O Verbo, aquele que é desde o princípio, assumiu a forma ferida da humanidade para levar sobre si as reivindicações da justiça de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, versículo 7. De maneira que para nós, cristãos, a Páscoa se torna a história das histórias. Enquanto os judeus se preparavam para celebrar a Páscoa, sacrificando os seus cordeiros, naquele dia e naquela Páscoa tão singular, Deus também imolou o seu cordeiro. A diferença é que o Cordeiro de Deus tem poder para tirar o pecado do mundo. Nos lembramos da história do Deus que deixou o esplendor de sua glória e se fez carne. Desceu da sua glória, do seu trono e se fez homem. Depois desceu ainda mais, tornando-se servo. Desceu ainda mais, se oferecendo como sacrifício e experimentando a morte por todos os homens, e morte de cruz. O Senhor Jesus desceu, desceu e desceu, até chegar no fundo do mais profundo abismo, nas mais densas trevas. E ali ele me encontrou, afogado na lama da perdição, paralisado pelo pecado e acorrentado na morte. E por meio do seu sacrifício, ele me salvou, ele me libertou e ele mudou completamente a minha história. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías 9, 2 a 6.